Muito bem, então vamos lá, estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma live aqui do Eu Te Ajudo a Passar. Todos os dias, como você já sabe, você que está aqui vendo esse replay, caso ainda não saiba, 7h37 eu estou ao vivo para uma live diária. Todos os dias de segunda a sexta, 7h37, anota na sua agenda para você não esquecer. E hoje é sexta-feira, sexta é dia da nossa live tradicional já, que a gente já faz há bastante tempo, que é a live Pergunta Profissa. O que acontece nessa live, Roberto? Primeira vez aqui com você? Muito simples, nessa live, eu na quinta-feira à noite sempre deixo uma caixinha para você mandar a sua pergunta e eu parar aqui só para responder a sua dúvida, seja ela qual for. E não vale pergunta aqui nos comentários, tá? Eu vou dar preferência para quem está cumprindo as regras do jogo, que é usando essa caixinha. E onde está essa caixinha? Ela fica no meu Stories. Então, se você sair rapidinho da live, vai lá, bota a sua pergunta e volta para assistir enquanto eu vou respondendo as perguntas que já estão aqui enfileiradas. E se você, por acaso, não tiver a sua pergunta respondida hoje, afinal de contas são muitas e nem sempre eu consigo responder, na maioria das vezes eu não consigo responder todas, se liga que depois da live eu pego essas perguntas remanescentes e respondo no meu grupo do Telegram. Então já quero também aproveitar e te convidar para fazer parte do meu grupo do Telegram. O que é o Telegram? É como se fosse um WhatsApp, só que bem melhor que o WhatsApp. E lá eu coloco mais informações, além daquelas que a gente dá durante as nossas lives. Lembra? Live diária, 7h37, grupo do Telegram para perguntas remanescentes, entre outras informações que eu coloco lá também, tá? Para você fazer parte, é gratuito e tudo que você precisa fazer é acessar o meu site, euteajudapassar.com.br/profissas. E lá você vai estar com as instruções para fazer parte do Telegram. E também você pode clicar no link que está na minha bio aqui em cima, que vai aparecer um menu e você vai ver logo lá em cima, grupo do Telegram para você se inscrever. Vai lá que é de graça, o aplicativo é gratuito e também a participação é gratuita nesse grupo exclusivo meu, tá? Cafezinho na mão, muito bom dia, o pessoal tá chegando aqui, ó. A Marta, a Stephanie, oi Stephanie, o Hit, grande Hit, fizemos uma live recentemente, a Taylor, Luana, a Carla, Juliana também tá aqui. Oi, Carla, seja bem-vinda. O Minoro tá dizendo que tá travando. Não, aqui tá beleza, né? O sinal tá bom aí, gente. Tá chegando tranquilo. Minha voz, áudio, som, imagem. A Aline, bom dia para todos vocês. Vamos chegando. João Gabriel, a Marta, o José, a Camila. Não sei se você mandou sua pergunta, mas se você ainda não mandou, dá tempo de mandar. Corre lá rapidinho. De novo, sai do Stories. Sai da live, vai no Stories e volta para a live para ver a sua resposta. E ó, caso você tenha perdido, essa é a nossa pergunta profissa número 15, ou seja, eu já fiz 14 episódios desses que estão aqui sim no Instagram. E caso você não saiba, eu vou te mostrar um vídeo agora, e muita gente pode estar começando a nos acompanhar pela primeira vez, e você pode ter perdido algum dos episódios anteriores. Eu quero te mostrar um vídeo que eu preparei, em que eu explico exatamente como que você vai acessar esses replays. E não só os replays dessa live Pergunta Profissa que acontece toda sexta, mas também, ó, o pessoal está dizendo que o áudio está ok, então ok, confirmado. Deve ser o teu acesso aí, irmão. Então, você também vai poder acessar os replays dos outros episódios, das outras lives. Por exemplo, ontem eu fiz a live com convidados. Toda quinta-feira eu tento trazer um convidado aqui para compartilhar, né, experiências, trocar ideias. E ontem foi a vez do professor Léo Vieira, do Revisão PGE. Alguém estava aqui nessa live? Quem estava aqui nessa live? Dito um eu aí, se você estava comigo ontem nessa live, que foi muito boa, por sinal, tá? Foi muito bacana essa live. E você pode ter perdido. Então, Roberto, como é que eu faço para acessar os replays, né, das lives anteriores? Já fiz live de sabotadores com a Karina, já fiz live... Quinta-feira que vem deve ter um outro convidado bacana, que eu acho que vocês vão curtir também. Então, como é que você faz para acessar os replays das lives que você já possa ter perdido? Vou te explicar agora nesse vídeo aqui. Olha só. Fala, professor. Deixa eu te dizer, ó. Para você aumentar os seus acertos nos próximos 3 meses e ser aprovado, eu tenho várias dicas aqui que estão ao longo do nosso feed, tá? Só que, se você quer aulas mais completas, eu preciso te dizer que você tem que acessar o IGTV, que é justamente, tá vendo aqui, ó? Aqui no meio, eu vou clicar, e aqui você vai ter
outras aulas, agora aqui as aulas mais completas, né? Em que eu tenho uma série diferente para cada necessidade. Se você clicar aqui em séries, vai aparecer aqui embaixo, olha só, as diversas séries que são disponíveis para você. Então eu tenho as lives, que são essas aqui de baixo, com vários temas. Você pode depois aí navegar e ver qual delas fala de alguma coisa que você quer melhorar. Por exemplo, a live 38, como medir os seus resultados nos estudos de maneira profissional. A live 39, 5 maneiras de melhorar a sua organização. Então você basta vasculhar aqui e escolher aquela que vai ajudar você na sua dificuldade. Olha essa live 51, 5 metas de estudos que desmotivam, os sabotadores, como escolher um cargo, 6 sinais que o concurso público não é para você. Volta aqui. E tem mais lives, aulas completas que vão te ajudar. Então, por exemplo, as aulas de Pergunta Profissa, que já tem 13 episódios aqui, né? Em que a gente fala sobre vários temas diferentes. Para você compreender qual é o tema, clica em cima e depois clica aqui. Se você tem uma dúvida, se você e quer aqui tem um resumo exatamente do que é que a gente falou na live de hoje. No caso dessa aqui, 13, foi revisão, início de estudos, a pergunta mágica, enfim. Aí você consegue ter uma prévia do que vai ter em cada uma dessas aulas. E aí tem outras opções, além das minhas mentorias aqui, ó, as lives dos perguntas dos 100 profissas, né, de alunos nossos que a gente tem feito entrevistas, então tem várias aqui também. Essa aqui foi uma bem legal. Muito bom dia! A gente falou aqui então com a Sueli e a Elisa, né, sobre temas de fase, organização do dia a dia. Enfim, está tudo à sua disposição. Basta você clicar aqui no nosso IGTV, essa caixinha. Fala. Pronto, tá aí então. Rapidão, né? Um videozinho explicativo. Voltei. Estou ao vivo, viu, gente? Para quem entrou aqui e me viu aí falando 2, 3 vezes, era só para explicar para você como você vai acessar os replays das nossas lives. Então você viu lá que tem um monte de live, então depois dessa você pode ir lá e clicar naquela caixinha do meio que eu sinalizei com a setinha vermelha e lá vão ter todas as séries de lives que a gente já fez. Se você perdeu alguma, você vai poder escolher lá do que você quer aprender. Quero aprender sobre disciplina, sobre organização, sobre planejamento. A gente aqui fala tanto sobre organização que eu não poderia ter um canal bagunçado, não é verdade, gente? Então tá lá, tudo de mastigado. Os replays estão todos lá disponíveis. Basta você ir lá depois e escolher a aula que você queira ver. Fechado? E sem mais delongas, vamos começar agora, né? A nossa Pergunta Profissa oficialmente. Vou escolher aqui a primeira pergunta. Se você ainda não mandou, se lembra, tem que ir lá no Stories, na caixinha e mandar, porque aí eu consigo colocar aqui na tela que todo mundo consegue ver. E a primeira é do Brunão, que tá falando assim, ó: saiu o plano básico para o edital, mudou muitas matérias, além do que já havia o que fazer. Cara, essa é uma pergunta que deve dar um frio na espinha, né? Você que está começando seus estudos ou você que já está estudando, tem um edital base, né? Tem um edital básico que você começa a estudar. A gente sempre toma como referência a última prova e a partir dali planeja os estudos. E é óbvio que não está no nosso controle quando acontece uma circunstância como essa que o Bruno comentou aqui, né? Olha, tem a Naomi Suzuki. Uau, pensei que era uma prima minha aqui, Naomi Suzuki, mas o seu sobrenome tá bem parecido com o meu. Me chamou a atenção, na hora eu até vi que você entrou aqui, eu falei, meu Deus, tem uma prima aqui minha que eu não conhecia. Um primo perdido, mas acho que não é o meu sobrenome não. Volta, perdi até a concentração. Saiu o plano básico, como eu dizia, então, o edital, ele pode acontecer, como aconteceu aí no caso do Bruno, de mudar a quantidade de matérias, de acrescentar novas disciplinas. E assim, ó, gente, eu vou dar aqui o que eu acho que tem que ser feito, mas tudo vai decorrer também do que você já fez antes do edital ser publicado. Porque de nada adianta você querer estudar quando o edital sai, né? Então, assim, isso já é um parâmetro básico, assim, inicial, que você, que é concurseiro de edital, que só estuda depois que o edital sai, vai estar em maus lençóis, né? Vai estar em uma situação muito mais prejudicial do que alguém que já vem estudando e só tem que fazer o quê? Um ajuste. Então, Brunão, o que você vai fazer? Você vai ajustar o seu planejamento do que você já cumpriu para trás, antes da publicação do edital, e do que você vai cumprir daqui para frente em relação a essas matérias novas que você ainda não tinha estudado e que, obviamente, né, se lembra também de uma coisa, pegou você de surpresa e pegou todo mundo de surpresa, na verdade. Então não é só você que está, entre aspas, né, digamos assim, um pouco
desorientado em relação a essa mudança que pode acontecer. E de novo, pessoal, a gente não tem controle. Vocês não têm controle sobre a banca que vai ser sua prova. Você pode esperar uma banca e aí a organizadora muda, e aí o órgão, melhor dizendo, né, o órgão público que está fazendo aquele concurso muda, a banca decide trocar. A gente não tem controle sobre isso, não tem controle sobre número de vagas, não tem controle sobre matérias, sobre disciplinas que eles podem colocar e tirar. Sim, o que consta, o que vale é o edital publicado, não o anterior. O anterior ele é como uma referência, você vai usar ele como uma referência, como uma base para planejar os seus estudos. É por isso, inclusive, Bruno, e obrigado pela sua pergunta, porque é por isso, inclusive, que você deve tentar, ao máximo, esgotar esse seu edital base antes do edital verdadeiro ser publicado. Porque quando sai, você só faz o quê? Ajustar os seus estudos para aquilo que é novo. Ajustar para as matérias que você ainda não estudava. Agora imagina a galera que só quer estudar quando sai o edital. Chance zero de passar. Gente, ó, eu às vezes... Tá de manhã cedo, ainda tô acordando também, vocês também, né? Eu tô começando a aquecer aqui as turbinas, o tic-tac tá começando a acordar, bora. Mas às vezes eu já dou logo uma pedrada, né? Não adianta. Você que é concurseiro de edital, esquece, cara. Você que só quer estudar depois que sai o seu edital, você tem que criar uma outra forma de aprender a estudar, porque definitivamente isso não vai te levar a lugar nenhum, tá? Não adianta querer, saiu o edital, agora eu vou parar para estudar. Não. Inclusive, né, eu vou ressaltar essa parte aqui, aproveitando a pergunta do Bruno, o DEPEN suspendeu as provas. Não sei se você estava se preparando para carreiras policiais, mas o DEPEN já suspendeu por conta do Covid. Isso significa dizer que você ganhou um suspiro, um alívio, né? Todos vocês que estão aí se preparando para concurso que esteja marcado, já fica ligado que as chances são muito grandes, né? O país ainda não está em condição de fazer um evento com aglomeração de milhares de pessoas no mesmo lugar. Então a gente sabe da situação da pandemia e já foi oficialmente suspenso. Eu vi inclusive agora no perfil que eu sigo da Carla Gabola e ela estava lá comentando, ó, já foi oficialmente suspenso o concurso para não sei quantas mil vagas. Você está ganhando uma chance nova, então aproveita essa chance nova. Senta para estudar. A pandemia é um alívio, um suspiro para um monte de gente que está estudando, mas que não está se planejando, que não está organizado, que está precisando de mais tempo para poder chegar mais preparado para essa prova. Então, você está tendo uma segunda chance agora. Esse momento da pandemia é o momento ideal para você que está começando, ou para você que já estuda há muito tempo, há mais tempo, especializar e arrebentar na prova, tá? Então, Bruno, o que fazer? Resumidamente, é ajustar. E eu sei que você é aluno nosso, você já sabe montar os seus horários, não precisa de ninguém para te explicar como montar horário, na verdade. Você já sabe como planejar os seus estudos, já sabe verticalizar o seu edital, você já sabe todos os passos. Basicamente é você incluir, né, então, essas novas matérias e seguir o passo a passo da fase 1 para depois para a fase 2 e fase 3. Fechado? Então vamos lá, mais uma perguntinha aqui da Juliana Zanetti. Como manter a concentração dos estudos e como enfrentar as matérias que eu não gosto? Lembra que no comecinho dessa live, para você que entrou depois, eu estava explicando, né, como que você vai rever os replays de outras lives que eu já publiquei e que estão aqui disponíveis para você assistir no meu IGTV. E sobre esses dois temas aqui da Juliana, eu já gravei, inclusive, 2 lives, né, sobre como manter a concentração e como enfrentar as matérias que eu não gosto. Eu vou resumidamente aqui tentar responder, porque a gente quer, né, acelerar, responder a maior quantidade de perguntas possíveis. Se você quer mandar sua pergunta, lembra, sai rapidinho, vai lá no Stories, manda na caixinha que está lá no Stories e volta para ver a sua resposta aqui. E eu não vou conseguir aprofundar tanto assim, Juliana, na sua pergunta, porque eu tenho lives gravadas sobre isso. E lá no IGTV provavelmente você vai encontrar tanto sobre como se concentrar, que na verdade você fez 2 perguntas, né? E como enfrentar matérias que você não gosta, tá? Mas basicamente, a história das matérias que você não gosta, eu vou te responder essa daqui, ela vem a partir da curiosidade. Como assim? Né? Vamos tentar contextualizar isso aqui para ficar mais claro. É muito comum a gente não querer estudar aquilo que a gente não gosta, que a gente não tem o quê? Interesse. E como criar interesse ao redor de uma matéria que a gente não gosta? Vou dar um exemplo. No meu exemplo, quando eu estava me preparando para as carreiras, que eu comecei a estudar para procurador, eu odiava estudar direito empresarial. Matéria que eu não gostava, não tinha interesse nenhum de aprender empresarial, não fiz uma boa faculdade,
não tinha encontrado um bom professor, enfim. E isso tudo vai criando uma resistência na gente. Tem matérias que a gente não gosta. Digita aí, inclusive vocês aqui que estão ao vivo comigo, digita para mim qual é a matéria que você não gosta de estudar. Aí um monte de gente vai dizer raciocínio lógico, português, né? São os campeões, eu acho, né? No meu caso era empresarial. E aí o que eu fiz com empresarial, que é o que eu sugiro que você faça. Se você já me acompanha há mais tempo, sabe que a gente aqui tenta a todo custo exorcizar você da videoaula, do uso da videoaula. Mas ao mesmo tempo que eu falo, não estudem por videoaula, eu também falo, saibam usar videoaula em circunstâncias especiais. E Juliana, ó, a Milena tá dizendo aqui, ó, Milena é tributário, raciocínio lógico, tributário e empresarial, contabilidade. Olha aí, vão surgindo as disciplinas que a gente não gosta. Então assim, dá para usar videoaula na matéria que eu tenho dificuldade, Roberto? É uma matéria que eu não gosto, é uma matéria que eu fico evitando a todo tempo estudar? Dá. Por que que dá? Porque é melhor você estudar, mesmo da maneira não tão eficiente por videoaula, do que você não estudar. Concorda? A gente tem que arranjar uma solução, a gente tem que arranjar um jeito. E se a videoaula lhe ajuda a aprender essa matéria que você está evitando de estudar, essa é a solução. Vai para a videoaula. Mas, de novo, vou fazer um parêntese bem grande aqui. Você não vai usar a videoaula para estudar todas as matérias do seu edital. Usa só para essas matérias que você tem dificuldade maior ou que você realmente não gosta. Porque aí você vai, querendo ou não, dar um start. E eu diria o seguinte, começa a estudar essa matéria por videoaula e você vai terminar no PDF. Mas como assim, Roberto? Vou usar 2 materiais diferentes? Gente, não tem problema nenhum você começar a estudar por videoaula e depois dar continuidade e passar para o PDF, porque você quer ganhar uma base com as videoaulas, ou seja, criar esse interesse que eu estava dizendo, criar uma curiosidade para você... porque assim, ó, por que você não gosta? Porque você não sabe. É óbvio que quando a gente não sabe de algo, é totalmente zerado e tudo que a gente tentou fazer de estudo em relação àquela disciplina cria o desinteresse. Você vai criando a resistência de querer aprender aquela matéria. Mas olha que louco. Eu falei de empresarial, o pessoal botou aqui, né? O pessoal botou raciocínio lógico, português, contabilidade, né? Redação. Vocês vão perceber que depois que você começa a dominar minimamente essa disciplina que você não gosta, você vai passar a gostar dela. Quando você começar a acertar as questões, quando você perceber, né, que bom que eu estou aprendendo essa matéria, porque ela é importante para a minha prova, todas são, porque ela poderia me tirar, inclusive, das vagas, ou me colocar nas vagas. Quando eu aprendi a gostar de empresarial, ou seja, quando eu comecei a compreender como funcionava a matéria e realmente aprendi, incorporei, passei a gostar de estudar. Porque eu passei a acertar as questões, porque eu passei a dominar. Então perceba, e o início dos estudos você pode fazer por videoaula, mas logo em seguida que você se sentir mais confortável, você tira as videoaulas, tá? Você não vai ficar videoaula dependente, como a gente fala. Você não vai ficar viciadinho em videoaula, porque isso não vai te ajudar, não vai ser a forma mais rápida de você passar. Definitivamente não é por videoaula. Então você usa ela como uma forma de facilitar o seu contato inicial, porque sim, claro, né, tem um professor ali explicando, você vai aprender mais rápido a matéria, igual raciocínio lógico, né? Você pode fazer uma base, pega o início, né, de português, enfim, todas as matérias que vocês falaram que não gostam, vocês podem fazer uso da videoaula de uma maneira comedida, né, digamos assim, que você vai começar por videoaula, mas eu sugiro que você, uma hora, em um determinado momento, entenda, ó, beleza, já fiz uma base, já compreendo muito melhor, deixa eu fazer um teste. E aí você vai testando, né? Quando vai ser esse momento? Não sei exatamente, aí você vai testando, né? E só para fechar essa pergunta aqui, passar para a próxima e para eu terminar o contexto de empresarial, foi inclusive, galera, a pergunta que me colocou para dentro das vagas, numa prova subjetiva que eu fiz, segunda fase, para procurador, e que eu consegui, né, ficar em terceiro lugar nesse concurso por ter fechado a pergunta, né, a prova subjetiva de empresarial. Olha que louco, né? Uma dificuldade que eu tinha se transformou numa grande solução para o meu caso. E por que eu falo isso? Porque foi uma questão que eu lembro claramente que entre os candidatos lá, né, o pessoal que estava discutindo a prova, todo mundo ficou de cabelo em pé, né, porque é uma matéria que eu acho que não só eu, mas de repente muita gente tem dificuldade. Eu acho que é que nem raciocínio lógico para todo mundo que está estudando para técnico aí, normalmente são aquelas matérias que todo mundo não gosta, né, português e tal. E empresarial dentro do direito, eu acho que é uma das campinas, assim, que a galera realmente não curte. Então, o cara que não teve essa de vou insistir, vou aprender de qualquer jeito, minha aprovação depende disso, errou essa questão. E eu fechei essa questão.
essa questão da minha prova de segunda fase, eu arrebentei, tirei nota máxima, e eu tenho certeza que aquela questão, né, de ter estudado a disciplina que eu não gostava, me colocou para dentro das 10 vagas que existiam até então nesse concurso, que eu fiquei em terceiro lugar. E aí vocês veem a importância de você superar isso, né? De repente a sua aprovação pode estar dentro dessa matéria que você digitou aí, tá? Pode estar dentro de raciocínio lógico, pode estar dentro de português, dentro de redação, dentro de contabilidade. Não tem jeito. O que eu quero dizer é, vai ter que enfrentar, facilite o início, né? Então, use a videoaula, recorra a um cursinho, alguma coisa do tipo, e depois você abre mão. Você não precisa ficar videoaula dependente. Fechado? Fechado? Beleza, então, Juliana, vamos para a próxima aqui. Mandem as perguntas pela caixinha. Não vou responder perguntas aqui nos comentários. Fechou? Comentários são comentários. Perguntas dentro da caixinha para a gente seguir a regra do jogo aqui. O Adriano está perguntando, Roberto, como saber se está na hora de agregar mais disciplinas no estudo? Excelente pergunta e pela ideia como você está colocando ela, né, Adriano, já demonstra que você já está se tornando íntimo do método 3.1. O nosso método que prega, né, que ensina, né, que orienta que você comece com poucas matérias e vá, como ele bem colocou, né, Adriano, a palavra é essa, né, agregando novas matérias no seu estudo. E perceba, galera, quando ele fala agregar, é agregar sem tirar, tá? Que é um erro muito comum que a gente vê a galera fazendo, né? Às vezes o candidato começa a estudar e começa a dominar a matéria, começa com poucas matérias. Ótimo, é do jeito que o método orienta, comece com poucas matérias. Você que tá zerado, tá começando agora, 2 ou 3 no máximo. Aí você estuda durante 2, 3 meses essas 2 ou 3 e começa a acertar 80% nos simulados. Opa, dominou a matéria. Aí o que a galera faz? Agora que eu já sei condicional, português, raciocínio lógico, tô acertando 80% dos simulados, eu deixo a matéria de lado e começo a estudar outras. Numa falsa ideia de que você acha assim, eu já aprendi isso, então não preciso mais estudar. Eu posso ir estudar as outras que eu ainda não sei. Gente, não faça isso. A palavra é agregar sem retirar, pelo amor de Deus, né? Senão você vai estar jogando esses 3 meses que você levou para acertar os 80% nessas 3 disciplinas fora, tá? Você agrega, ou seja, você inclui e mantém as outras que você começou, essas 3 iniciais, nesse exemplo hipotético que eu estou dando. E como que você faz isso? Você vai diminuir a carga horária dessas que você já domina, afinal de contas você já domina, você só não pode parar de estudar. Isso é um erro assim que eu já vi acontecer e eu já estou lhe alertando para você não fazer isso, contextualizando para te responder. E aí, Adriano, o que você vai fazer? Você vai, eu já acabei de responder na verdade, quando é que você vai, né, porque a pergunta dele é como saber na hora de agregar mais disciplinas, é quando você já está numa fase 3 ali, né? Quando você já está fase 2, fase 3, ou seja, quando você já está acertando muitas questões em simulados dessas matérias. Então, se você já está acertando 70%, 80% nessas matérias, opa, chegou a hora, né, realmente de você agregar, sem retirar, novas disciplinas para que você caminhe com mais matérias, né? E aí você vai caminhar com 6, e aí com 6 meses depois você bota mais 3, e aí fica com 9, e aí não sei quantas matérias tem o teu edital, mas chances são que você estudando dessa forma organizada, que é como o método orienta, em menos de um ano, tá, gente? E um ano passa tão rápido, né? Você esgota qualquer edital estudando pelo método 3.1, estudando dessa forma. Agrega uma matéria, sem retirar, diminui a hora das outras e bota novas disciplinas para estudar. E dessa forma você vai ficando bom em todas. Porque você tem que ir para a prova bom em todas. Não adianta você ir só dominando uma parte do edital, porque aí na outra parte aquelas outras matérias que você não está muito preparado vão puxar a sua nota para baixo. Fechado? Beleza, Adriano? Espero que tenha respondido aí. Excelente pergunta. Vamos para mais uma aqui. Hoje eu tô rapid fire aqui, o negócio tá andando. Esquentei, aqueci aqui. Sou da área jurídica, sofro muito em contabilidade e lógica. Débora, vai na linha do que eu acabei de responder, né? Vai na linha de que o fato de você ser de uma área não impede, obviamente, de você aprender contabilidade, lógica, outras áreas. Muito pelo contrário. Você vai ter a oportunidade, então, de começar pelas videoaulas, como eu falei, né? Se você sofre muito, tá tendo muita dificuldade, né? Pega o material, não consegue avançar, é hora realmente de partir para uma videoaula. É uma hora de partir para o cursinho, para algo que vai fazer você dar o start. Mas, de novo, começou
começou a aprender, pegou uma base, criou gosto, interesse pela disciplina, tirou esse ranço, né, de, mas é ruim, sabe aquela coisa de acordar no dia que hoje é sexta-feira, então vamos dizer que seu cronograma tivesse hoje sexta-feira, contabilidade e lógica, ou lógica para estudar. Aí você já cria aquele ranço, né, poxa, hoje é de contabilidade, eu odeio essa matéria. Esse ranço tem que parar de existir, você tem que amar as disciplinas que você está dizendo que sofre, e vai chegar esse momento. Lembra do exemplo que eu te dei agora de empresarial. Empresarial me salvou, me tornou procurador. Contabilidade vai te salvar, vai te tornar, eu imagino que você esteja estudando para auditor, né? Porque contabilidade, lógica, área fiscal, enfim, não sei qual é o concurso. Então, demorou 3 meses, ela está colocando aqui em contabilidade por videoaula. É o preço que a videoaula cobra, né? Não tem jeito, né? Vai existir um desgaste maior quando a gente está estudando matérias que a gente não gosta, mas são elas que vão colocar você lá dentro do seu concurso. Pensa assim, né? Dependo de aprender lógica, dependo de aprender contabilidade, empresarial, raciocínio lógico, enfim, qual for a matéria que você... É meio que uma continuidade essa pergunta da anterior, né? Se você depende dessa matéria para passar, você vai dar um jeito e vai aprender, e eu sugiro começar por videoaulas e depois aprofundar com material escrito. Não tem jeito... Todo mundo... E engraçado essa pergunta, porque todo mundo tem isso, tá, Débora? Todo mundo tem o calcanhar de Aquiles. Não acho que é só com você. Todos os candidatos têm aquele ponto fraco, mas os candidatos que passam são aqueles que tornam o ponto fraco num ponto forte, que foi o que eu fiz. Eu tornei empresarial, que era meu ponto fraco, num ponto forte, estudei bastante, criei interesse ao longo do tempo, tive paciência com a disciplina, fechei a matéria, a questão na prova subjetiva e fiquei em terceiro lugar. Então, é dessa maneira que o jogo rola. Os candidatos que sucumbem, eu não gosto de assistir videoaula, eu não gosto de assistir, de estudar contabilidade, empresarial, são os que não passam. Aí a gente começa a separar quem passa de quem vai ficar pelo caminho, porque o fato é que você vai ter que transformar esse ponto fraco seu num ponto forte. Olha só, a Loiane estuda apenas 4 horas para a Polícia Civil. Imagino que seja isso, PC, né? Qual a dica para estudar 10 matérias durante a semana com seu método? Não tem dica. Não tem dica. Primeiro, se você está estudando 4 horas por dia, você não vai conseguir estudar 10 matérias em uma semana. Para começar. O meu método ele não vai te permitir fazer 2 horas para 2 matérias, depois no outro dia 2 horas e 2 horas para outra matéria, depois no outro dia 2 horas para outra matéria, muito menos 1 hora, né? Porque do jeito que você formatou sua pergunta, você quer que eu diga assim para você, aí você estuda na segunda 3, na terça 2, na quarta mais 2, até formar as 10 e juntar tudo dentro de uma semana. Isso não funciona, né? A gente já falou muito sobre isso aqui, tem lives, depois você vai ver o replay, e que você precisa criar um relacionamento com a matéria, ou seja, você precisa aprofundar o seu estudo no dia a dia. Não dá para simplesmente acordar, porque, pensa comigo, 1 hora, a gente já vai para mais de 40 minutos de live, olha como passou rápido. Imagina esses 40 minutos para você fazer revisão da matéria, fazer questões da matéria, para você ler a matéria, assuntos novos, avançar, para você consultar a legislação, para você fazer todas essas tarefas em 1 hora, mesmo 2 horas, especialmente quando você está no começo daquela disciplina, com a matéria que você ainda não... aquela matéria da segunda. É assim que a gente monta aqui os horários. Na quarta-feira, aí sim você vai para uma outra matéria. Na quinta-feira, repita o estudo da... E quando eu falo repita, não estou falando repetir o que você fez, não, tá? Eu vou falar repetir a mesma disciplina, né? Estou montando meio que um cronograma aqui com você. Na sexta-feira, você vai estudar a terceira matéria diferente da sua semana. E então esquece estudar as 10. Roberto, então como é que seus alunos estudam todas? Porque você falou aí, né, que o método vai agregando as disciplinas, como que eles chegam aí, eles vão para um outro ciclo de estudos, que a gente chama de ciclo quinzenal. Isso é o ciclo semanal. Depois você vai montar o seu horário de maneira que você vai estudar várias matérias, mas em 2 semanas separadas. Ou seja, um bloco de disciplinas em uma semana, um outro bloco de disciplinas em outra semana, percebe? Então é dessa forma que a galera consegue esgotar e é dessa maneira que você tem visto aí, né, a quantidade de alunos nossos arrebentando
acertando os simulados, né? Chega a ser até surpreendente, assustador realmente para você que está me conhecendo agora, e por acaso talvez você ainda não tenha visto. Chega um determinado ponto em que a galera começa a acertar tanto que às vezes até eu fico, meu Deus, a galera são os próximos aprovados sim, né? A galera que está estudando pelo método 3.1 manda mensagens pra gente desse tipo aqui, que nem o Luiz me mandou numa live lá no YouTube falando: esteja aberta a mudanças, eu saí de menos de 50% para 87% em 4 matérias em apenas 3 meses. Fazendo o que, Loiane? Seguindo isso que eu estou lhe explicando, né? Seguindo isso que eu estou lhe explicando. Com poucas matérias, criar um relacionamento, no mínimo uma por dia, e aí você vai sair em apenas 3 meses de 50% para 87%. Então, fique bem claro essa parte aqui. Não vacilem nessa coisa de querer estudar várias matérias por dia, tá? Isso aí, galera, é o principal erro que a galera comete. Quem tá começando, fica ouvindo aí história de tem que dar... Como é que o pessoal justifica? Porque tem que dar oxigenação pro cérebro, né? Tem que dar novidade, aí trocar matéria é bom. Trocar matéria só vai te confundir se você estuda 2, 3 matérias em 3, 4 horas. Isso não existe, não dá tempo de fazer tudo isso, todas essas etapas que eu falei com qualidade, e você sai no final do dia com a sensação de que não aprendeu nada. Então como que resolve isso? Uma matéria por dia. 4 horas, aí vai dar tempo de você revisar, de você fazer questões dessa mesma matéria. E quando eu falei revisar essa matéria, né? Óbvio, é tudo dentro da mesma matéria. Fazer questões, ler, marcar, consultar a legislação, fazer caderno de ouro, fazer verticalização. Tem várias técnicas dentro do método 3.1 que você vai aplicar nesse passo a passo para você realmente aprender e fazer igual o Luiz. Saiu de 50% para 87% em apenas 3 meses com 4 disciplinas. O que aconteceu agora? Olha que interessante esse depoimento dele que eu mostrei para você aqui, porque agora ele já está no patamar onde o Adriano perguntou: Roberto, quando é o horário, quando é o momento de colocar mais matérias? Nesse momento em que você está acertando 80, 85, 75, enfim, você já está com um nível de acertos muito bom. Aí você agrega mais disciplinas, de novo, sem esquecer das que você começou. Então o Luiz, no caso dele aqui, ele falou de 4, né? Não sei quais são. Mas vamos imaginar que ele está acertando esses 87% em constitucional, administrativo, tributário e processo civil, tá? O que ele vai fazer agora? Agora ele vai para um outro ciclo de estudos e vai colocar mais, sei lá, civil, penal, processo penal. Aí ele já fica com 8 disciplinas. Isso em apenas 3 meses, gente. Você viu que foi 3 meses? O cara começou a usar o método a gente está em agosto, né? Agosto, julho, junho, maio. Ele é da turma de maio. 3 meses o cara saiu de 50% para 87%. Ou seja, funciona, só que você tem que saber fazer. Você tem que organizar os seus estudos. Você tem que aprender a falar a língua do método 3.1. É dessa maneira que você caminha com qualidade nos seus estudos. Beleza? Vamos para mais uma aqui. Estou com acertos acima de 70% em quase todas as matérias. Para chegar nos 90% demora? Boa pergunta do Pinheiro. O Pinheiro seria, acho que não é meu aluno, né? Mas se fosse um aluno meu, certamente seria aquele estudo de caso das nossas aprovações relâmpago, né? Como assim, Roberto? O que é aprovação relâmpago? Gente, a gente tem vídeos, inclusive você vai ver no IGTV também. E eu já coloquei outro dia, eu botei o vídeo da Daiane, né? A Daiane é essa moça aqui, ó. Eu botei até esses dias eu botei lá no Stories, foi semana passada, foi sábado passado. E deixa eu só apresentar a você, não vou colocar o vídeo inteiro não, mas é só para você ver e depois você procura o depoimento dela. Mas a Daiane estava exatamente nessa sua situação. Pinheiro, ela já vinha estudando há um bom tempo, sempre batendo na trave ali, acertando 70%, 80%, ficava classificada, mas não ficava dentro das vagas. E essa moça aqui estudou 6 meses, não, foram 5 meses e meio com o método 3.1 e sabe o que ela fez? Passou em primeiro lugar para TRF, né, para o cargo de analista judiciário federal, já tomou posse no cargo e tá aí brilhando, né, já com a casa dela. Outro dia ela mandou uma foto para mim: Roberto, olha a minha casa que eu já construí, cozinha, tudo organizado lá, já tá vivendo a vida dela. Deixa eu botar um pouquinho o vídeo dela, né? Porque realmente é um vídeo inspirador. Eu vou botar o momento em que ela fala da aprovação. Se liga aí. Gente, tá faltando um. Aí minha mãe, minha filha, é você.
um é você. E aí a gente somou, a minha nota era maior, né? Aí ela coloca aí. Gente, tá faltando um. Em cima, ó, um é você. E aí o meu pai se acabou de chorar ali do lado, porque eu acho que foi... Ele tinha dito pra mim, né, que achava que eu só dormia, que eu não estudava nada, né, que eu ficava em casa olhando pro teto. Amanhã não vai passar, ele falou pra ela várias vezes. Ela me contou só depois, né? Amanhã não vai passar. E essa aprovação com o Roberto com 5 meses e meio, mas eu achava que eu só dormia, que eu não estudava. Aí, a Dadai. Vocês viram aí? Ela falando, né, que correção da prova, família reunida, ela corrigiu. É incrível, né, esse depoimento. Sempre quando a gente escuta aqui, a gente sempre recebe essa dose de energia. Eu espero que tenha chegado para você também, para você acreditar que funciona, tá? Que quem estuda que nem você... Opa, sua pergunta até saiu, não foi, Piero? Cadê? Quem estuda, ou melhor, quem está nessa situação que nem você, né, de já 70% de acertos, o que o método faz é ajustar. É encontrar os pontos cegos que você não consegue encontrar sozinho. Que você, sem metodologia, sem algo eficiente que vai fazer você enxergar onde você precisa melhorar, você não consegue chegar nos 90. A Dai estudou 5 meses e meio com o método 3.1. 5 meses e meio, gente. Claro que ela estava estudando já há anos, tá? Então, não é que é fórmula mágica, não. Eu tô trazendo o exemplo dela porque é exatamente o seu caso, tá, Pinheiro? Você tá com 70% em todas as matérias, irmão. Entra na turma 16, brother, porque até o final dessa pandemia você já vai estar aprovado, já vai estar conquistando muito resultado, vai te servir muito bem, e é isso que a gente chama de aprovação relâmpago, né? São vários alunos, não só foi a Daiane, teve a Thaís Vale, que hoje já é defensora pública do estado de São Paulo, estudou acho que 2 meses e meio. É pegar o método, aplicar, ajustar o que precisa ajustar nos estudos, encontrar clareza, como a gente gosta de falar, clareza nos estudos e ó, partir para o abraço. A Thaís também, teve o Rodrigo Miranda também, que estudou acho que 3 ou 4 meses, já começou a ter as primeiras classificações dele, depois já está aprovado, enfim. Não é que demora. Demora se você não souber o que você está fazendo, tá, Pinheiro? Se você não souber o que você está fazendo, aí vai demorar. Se você quiser encontrar a sua própria forma, ou intuir o próprio método, ou criar algo que me levou anos e anos e anos e anos para criar, aí pode demorar, né? Aí você vai ter que... O fato é que não vai demorar se você souber o que tem que fazer. Se você fizer do jeito que tem que ser feito. Se você seguir o caminho da Dai, seguir o caminho do Rodrigo, seguir o caminho da aprovação, né? Que o método 3.1 vai trazer. Então vai dar uma guinada grande, tá? Uma guinada grande. Principalmente para quem já tem base. Quem já tem base é fundamental, tá bom? Vamos lá, então, para mais uma aqui. Mais uma aqui. Agora eu vou na da Loiane. Ah, essa aqui eu já respondi, né? O Tiagão perguntou assim: devo insistir em estudar quando o dia foi cansativo e perco muita concentração por esse cansaço? Cara, não faz isso. Tiago, eu acho que quando você percebe, né, que você teve um dia cansativo, que você tá cansado, que não é o momento de você continuar, porque, ó, pensa assim, o nosso cérebro é como se fosse uma máquina, né, como se fosse um músculo. Imagina se você estiver na academia lá fazendo repetições, né, mas chega uma hora que cansa. E tudo cansa, fazer tudo cansa. Uma hora a gente, enquanto ser humano, tem nossos limites. Então, se você compreendeu que já chegou no teu limite, o dia foi cansativo, teve muita coisa, às vezes até quando a gente tem uma situação assim de estresse, a gente já fica mais cansado, né? Não sei se acontece com vocês, mas quando eu tenho algum problema para resolver, alguma coisa está me tomando muita atenção, eu sinto que eu rendo menos, porque você acabou gastando energia para se preocupar com aquilo. Daí a importância, né, de você seguir as orientações que a gente coloca aqui, de estar no presente, né? Eu falei muito sobre isso com a live do Léo ontem. Vai lá no meu IGTV depois, ver a live com o professor Léo Vieira, que a gente falou muito sobre isso, estar no presente, né? De você saber dividir o seu dia e não se preocupar com as coisas que não tem a ver com quando você senta para estudar. Mas assim, cansou, no meu entendimento, é muito mais produtivo você ir dormir mais cedo. Olha que louco, né? Pensar assim, ó, olha como funciona a cabeça de um profissa. Ele pensa assim, ó, cansei, velho, não tá dando. Não adianta insistir. Tudo que eu tô lendo aqui tá embaralhando, a mente não tá acompanhando. Claro que você
faz esse movimento, né? Depois de testar 1, 2, 3 vezes ali, ler, não é a primeira vez que você lê para você perceber que você está cansado. Mas quando você percebe que você está cansado e está vendo que não está adiantando, vai dormir mais cedo, né? Ou então vai adiantar alguma coisa que eu teria que fazer do trabalho, ou, por exemplo, vou ter que cuidar amanhã da alimentação dos meus filhos, para você que é pai, para você que é mãe. Já adianta o rango da galera no dia seguinte, né? Faz alguma coisa que não vai usar sua capacidade cognitiva, mas que tomaria seu tempo no dia seguinte. Porque o que acontece no dia seguinte? Sobra mais tempo para você estudar, né? Se você vai dormir mais cedo, você consegue acordar mais cedo para poder estudar. Se você tem que ajeitar alguma coisa do seu trabalho, da sua família, no dia seguinte, você fazendo nesse dia anterior, porque você chegou na estafa mental, o que você está fazendo? Você está criando tempo para o dia seguinte. E é muito louco isso, que as pessoas não conseguem compreender que o tempo ele é igual para todo mundo. Tem muita gente que trabalha e estuda, 63%, eu já falei esses dados aqui, né? Dos nossos alunos que se inscrevem nas nossas turmas, trabalham e estudam. Então não fique achando que você é especial porque você tem que trabalhar, estudar e... Não, cara. Mais da metade dos candidatos fazem o que você está fazendo. Agora, o que os candidatos que passam aprendem a fazer que você ainda não aprendeu? É criar o seu tempo. Como que você cria tempo? Se antecipando. Então, cansei, não consigo mais estudar, não é para ir ver Netflix, né? Não é para ficar largadão lá no... Não, se você tem alguma coisa para resolver que não vai usar da sua capacidade cognitiva, que não diz respeito a estudo, porque você não vai estudar já que você está cansado, vai preparar isso. Ou vai dormir mais cedo, né? Aí um profissional pensa assim. É igual um atleta profissional olímpico, ele já começa a se preparar para o dia seguinte pensando no que está acontecendo no hoje. Então, todos os dias, sexta-feira, ou melhor, todas as sextas temos a nossa live, que inclusive, obrigado, viu? Que eu acho que é das lives que eu mais gosto é a live Pergunta Profissa, que me permite ter esse contato muito próximo com vocês, responder essas perguntas para vocês, aprofundar, né, nas perguntas, passar esse tempinho aqui. E obrigado por você estar aqui comigo hoje nessa sexta. Mas o que acontece? Para eu planejar essa live de sexta, na quinta-feira eu já solto a caixinha. Já fica lá. Em algum momento do dia eu a caixinha, porque eu estou preparando a live de hoje, entende? É assim que você cria tempo. É assim que você se torna um vitorioso. Planejamento, organização, disciplina, tá? Levem esses exemplos para você poder perceber que é possível sim trabalhar, estudar, cuidar de filhos, da família e ser aprovado. Inclusive a Dai, que eu acabei de colocar aqui, ela trabalhava, né? Porque no começo do depoimento dela, não botei todo, né? Depois você pode assistir aqui, vai lá nos replays, ela falou, inclusive a Dai falou, olha, eu era assessora, hoje sou analista federal, ganhando aí 5 dígitos, né? Um salário nada mal aí, resolveu a vida. Então é por aí, beleza, Tiagão? Então vamos lá, né? Vamos mais um aqui. Mais uma pergunta. Essas aqui chegaram agora, né? Essas aqui chegaram agora. Vamos aqui com a da... Tamo indo, tamo andando. Peraí. Opa. Andréia. Sobre o raio-x, devo refazer o conteúdo programático com os itens do edital ou sigo o material? Boa pergunta, Andréia. E pelo nível da pergunta, você é aluna da turma 15, é isso? Depois só confirma aí pra mim. Porque quando vem pergunta assim tão específica, já dá pra ver logo que é aluno, né? Porque é um outro tipo de pergunta, é uma outra visão já dos estudos, que ela tá aprendendo isso tudo dentro do método 3.1 do programa Rock Checkmate, né? Então, refazer não, conteúdo programático não, segue o teu material, tá? Não complica, vamos simplificar. Eu tenho certeza que isso pode ter passado despercebido, daí a necessidade de você rever as aulas. Quem é aluno meu, eu estou sempre recomendando, pessoal, revejam as aulas, não cometam um erro que eu até comentei aqui, né, da galera que começa com poucas matérias, domina, começa a acertar 70, 80 e para de estudar a matéria. Não acho que você vai ver o curso uma vez só, as aulas uma vez só e já vai aprender todo o método. Não é tão simples assim. Ele é simples, é prático, é fácil, não é difícil, mas muitas coisinhas, pequenos detalhes, a André confirmou, turma 15, ficam pelo caminho. E essa sua pergunta demonstra que foi um detalhezinho que ficou pelo caminho, né? Então reveja as aulas. Já estou lhe respondendo, mas é porque eu estou falando que podem ter outros detalhezinhos que ficaram pelo caminho e que você não está presente para eles. Não surgiu nem a dúvida na sua cabeça. Você ainda nem teve ainda essa dúvida, ela não está presente para você ainda, né?
Eventualmente lá na frente ela vai se tornar presente para você, mas assistam novamente o programa, até porque você tem 1 ano de acesso a ele. Então, um ano não é porque a gente entende que você vai começar ou vai parar ou não vai assistir as aulas, não é isso. A gente dá 1 ano porque a gente percebe que o aluno precisa rever o programa inteiro. Você vai deixando pequenos detalhes passar despercebido e tá tudo bem, é igual nos estudos. Quando você lê uma vez, você aprende uma determinada parcela do conteúdo, você não aprende tudo de uma vez. Com o método é a mesma coisa, você não vai aprender o método 3.1 assistindo tudo uma vez só. Você vai ter que depois lá na frente voltar, assistir de novo, tá? Tá tranquilo, não tem problema não, André, mas já te respondi, né? Vai de acordo com o material e não os itens do edital, porque você não vai estudar pelo edital, você vai estudar pelo material. Então, toda a organização é feita pelo material. E aí vai haver a necessidade de confrontar com o edital, óbvio, né? Não estou falando que você não precisa olhar para o teu edital. Claro que precisa para compreender, na verdade, quais são os itens que de repente até estão no seu edital, mas seu material não contempla. E aí você vai, obviamente, fazer a complementação desse material, tá bom? Tamo junto. Que bom ter você aqui também comigo nas lives, tá? Seja muito bem-vindo. Eu sempre falo, vocês alunos, se programem para ver as lives. As lives elas são complementares. As lives vão turbinar a aplicação sua do método 3.1. O Hit está dizendo que a teoria do acúmulo de conhecimento poderia ser um princípio fundamental. É verdade, né? Poderia ser um dos fundamentos do método, né? Poderia ser. Os 3 fundamentos do método 3.1, quais são? 4, né? Que tem um que é o fundamento de todos os fundamentos. Quais são? Quem lembra aí? Vai aí, quero ver aí. A Michelle tá dizendo que tá vendo de novo. Tá vendo de novo e com certeza, né, Michelle? Você deve estar percebendo detalhes que não percebeu da primeira vez que assistiu. Tenho certeza. Depois tu me confirma aí. Vamos para mais uma. Aqui do Meta PGE 2021. Informativos resumidos ou completos do DOD. Para quem não sabe, DOD é Dizer o Direito, na verdade. É um site muito bacana, um projeto do professor... não vou lembrar do nome dele agora, mas eu sei que ele é juiz federal. Ele já faz esse projeto há muitos anos, né, em que ele pega esses informativos. O que são informativos, Roberto? Só para contextualizar aqui. E se você não é da área jurídica também, né, da carreira jurídica, está estudando para outra carreira, pode meio que ignorar o que eu vou falar, mas só para você entender e contextualizar e saber do que se trata. Os informativos são compilados, né, de julgamentos dos tribunais superiores. Na verdade, pode ter também de tribunais locais, né, Tribunal de Justiça, TRFs, mas normalmente são os estudados e cobrados nas provas, são aqueles que vêm lá do STJ, em Brasília, do STF, do TST, enfim, dos tribunais superiores que estão lá em Brasília. E aí o que eles fazem? Semanalmente, alguns são quinzenais, né, não lembro mais como é que está a frequência, eles compilam quais foram os julgamentos mais importantes que rolaram no STF. Aí produzem um documento que é chamado de informativo e coloca lá todos esses julgados. E aí faz esse compilado e semanalmente, quinzenalmente eles liberam isso. E as bancas vão atrás desses informativos e cobram questões disso. Então, é como se fosse mais uma disciplina, praticamente, para você estudar. Então, os concursos de carreira jurídica têm essa peculiaridade, né? O pessoal tem que aprender informativo. Eu tive que aprender a estudar. Inclusive, tem uma aula específica no meu programa que eu explico exatamente como você deve estudar. Mas, para resumir, isso são os informativos. E aí a pergunta é, né? Quando o do Meta PGE estudar resumido ou completo do DOD? O resumido do DOD, na verdade, estudar pelo do DOD já é muito bom, né? Na minha época, inclusive, Meta PGE, eu tinha que estudar o original. Eu baixava o original, eu assinava, chegava para mim o original e eu lia o original. E a partir do original eu compilava o meu, né? E essa técnica do que eu usava funcionou muito bem para mim, né? Obviamente, tive minhas aprovações. Mas é porque até então o projeto do DOD ele ainda estava começando, não era tão grande, tão falado, e hoje é praticamente obrigatório, né? Todo mundo da carreira jurídica consulta o DOD. E o bacana é que o professor Márcio Cavalcante, lembrei o nome dele. O professor Márcio ele faz esse compilado, ou seja, ele interpreta o original e vai complementando com conceitos, ou seja, ele aprofunda, ele distingue, ele traz exemplos, ele explica o que foi o julgado para facilitar a compreensão. Qual é
Inclusive, aproveitando essa sua pergunta, eu vou me alongar um pouquinho mais aqui, porque aqui eu vou buscar explicar como eu penso, como o método 3.1 pensa o momento de estudar informativos. O que a galera se perde muito, quem está começando a estudar para carreiras jurídicas? E se é o seu caso, fica ligado nessa dica aqui que eu vou te dar. A galera quer já começar a estudar informativos como se fosse, é muito cobrado, é necessário estudar, pode ser o resumido ou o completo. De novo, eu acho que os dois são importantes, mas eu, hoje em dia, iria para o resumido, só para ser objetivo na sua pergunta. Mas onde é que a galera se perde? O cara está iniciando, ele não sabe nem o que é lei, ele não sabe o que os artigos dizem e ele já quer pegar informativo. Tá errado. Tá errado, tá errado. A gente não ensina assim no programa. Eu não peço para meus alunos que estão em fase 1 estudar informativos de maneira específica. Por quê? Porque ele precisa primeiro entender o que a lei diz. Ele precisa compreender e ter familiaridade para criar uma base jurídica para depois passar para um outro nível, que é o estudo informativo. Por isso que o estudo informativo aqui no método, ele só começa quando o cara está na fase 2. Aí ele fala assim, mas no DOD o professor Márcio mastiga. Realmente, ele mastiga. Ele vai lá, pega o conceito do que foi julgado e mastiga, destrincha aquilo ali e vai explicando outras coisas, dando exemplos, e fica um estudo gostoso. Realmente, eu lembro que eu já consultei o material dele e é de muita qualidade. Só que qual é o problema de você se confiar no que o professor Márcio faz em relação ao julgado e explica de uma maneira mais minuciosa, principalmente para quem está começando e sente que leu e entende? O problema é que seu estudo fica picado. Sabe o que é um estudo picado? É um estudo com buracos. É um estudo em que você aprende o que ele ensinou para você, destrinchando aquele julgado, claro, porque ele ensina com maestria, de novo, repito, é muito bom o material, só que você não consegue ver o todo. Você só vê o que foi abordado naquele informativo, naquele julgado. E aí, uma questão que vem de concurso relacionada a algo que está do lado, né, do lado daquele artigo, né, do lado daquele assunto que não estava abordado porque não foi objeto do julgamento, você erra. Você erra. Ou seja, você fica com um estudo picado, fica um estudo mal feito, fica um estudo aleatório, fica um estudo que sempre vai deixar um buraquinho ali. Porque, afinal de contas, o professor faz um trabalho brilhante, mas ele não consegue esgotar o seu edital te explicando julgados, gente. Óbvio que não. Roberto, então, o que você propõe? Como é que funciona o teu método nesse aspecto, né? E aí eu estou fazendo um parêntese maior, porque eu sei que tem muita gente de carreira jurídica estudando. Eu não estou dizendo que você não vai aprender julgamento estudando pelo meu método na fase 1. Você vai estudar e o que tiver de material de julgamento, você vai aprender. Claro, você tem que ter contato com a jurisprudência. Apesar de que 70% ou mais, né, uma estimativa aí que se tem, das questões vem da lei seca. Então o informativo representa talvez 20, 15, a depender da banca. Tem banca que nem cobra, né, das questões. Então não faz sentido você, no começo dos estudos na fase 1, ter momentos específicos para estudar informativo. Isso o método não recomenda. Tá? Como é que a gente recomenda? Vou repetir. Quando você está na fase 2 dos estudos, aí você vai criar momentos específicos para estudar o seu informativo. Por quê? Porque você já tem um conhecimento, você já aprendeu a lei, já chegou a hora de você realmente ter contato intenso com os informativos. Então, só para ficar bem claro, quem está iniciando pelo meu método e quiser fazer parte da turma 16, vai ser em setembro a próxima turma. Atenção, galera, já está confirmado, né? Já estou me organizando aqui com minha equipe para receber vocês que vão entrar na turma 16. Quem está começando, está na fase 1, não vai ter um momento específico para pegar os informativos, só quando chega na fase 2 daquela matéria. Então chega na fase 2 de administrativo, aí vai ter lá o formato, o horário, o momento, como fazer, tá tudo explicadinho para estudar especificamente informativos, tá? Tá na primeira fase, não tem que se preocupar com isso agora, tá muito cedo ainda, você é muito novo, tem que aprender o que a lei diz para depois querer entender o que os julgados vão lhe ensinar. É como se fosse assim, você pular um momento, você pula um momento que você não está preparado ainda para absorver aquela quantidade de informações. Mas o professor Márcio deixa tudo tão explicado, eu repetir, seu estudo vai ficar picado, isso não vai ser suficiente para você passar, e você vai ter um momento certo para só aprender informativos, que é na fase 2. Beleza? Meta PGE, espero que eu tenha te explicado isso, tá? Eu espero que eu tenha conseguido explicar aqui, estamos terminando, mas ainda dá tempo de mais uma. O pessoal está perguntando se o DPEM foi... suspenso. Sim, foi suspenso, né? A prova foi adiada, não tem nem data ainda para essa prova. Dá tempo da Tayane. Aqui mais uma. Como revisar o item 1 de uma matéria, contabilidade, quando passar para o item 2? Estudo por PDF.
Tayane, eu vou te pedir para você ver as nossas lives, tá? Porque revisão é um assunto, é um tema que merece um pouco mais de reflexão, né? Eu acho que 1 hora como a gente está fazendo digamos assim, uma live picada, né? Abordamos vários temas aqui. Eu não vou conseguir te explicar exatamente todos os aspectos da revisão, mas o que você deve fazer, né? Resumindo, sendo bem resumido, essa live deve estar já no meu IGTV, é você buscar o quê? Fazer perguntas. Revisar é basicamente você vasculhar a tua mente e ver se ela compreendeu ou se ela lembra daquelas informações que você vai, obviamente, revisar. Então, a revisão aqui ela é sempre feita semanal. Hoje é sexta-feira. O que é que você estudou na sexta-feira passada? Eu estava estudando o português. Ótimo. Antes de começar o item 2, você vai revisar justamente esse item 1 de contabilidade, né? Que você botou aqui no seu exemplo. Você vai estudar o item 1. Ou melhor, revisar o item 1. Aí o que você vai fazer? Se pergunta. O que é que eu lembro do item 1 de contabilidade que eu estudei na sexta passada? Eu lembro que eu tinha feito essa questão, eu lembro que isso é isso, isso é isso. Você cria um diálogo com você sobre o seu estudo feito na semana passada. Sem ver, obviamente, você não vai pescar, porque reler não é revisar, né, gente? Percebam, o que é revisão? As pessoas confundem muito. Fazer questão é revisão? Não, fazer questão é fazer questão, não tem nada a ver com revisar. Você revisa quando está fazendo questão? Claro que sim, mas não é esse o objetivo. Porque quando você está fazendo questão, você tem várias outras informações que estão sendo abordadas ali. De repente a questão, ela está trazendo, inclusive, temas que não dizem respeito ao que você está revisando. Na verdade, as questões elas são multidisciplinares, ela vai trazer ali abordagem de temas que, às vezes, você nem estudou, são temas que você ainda vai estudar. Então não confundam, tá? Cada momento é seu momento. Fazer questão é fazer questão, revisar é revisar, não são coisas iguais. E como que se revisa? Perguntando, né? Acionando esse mecanismo, fazendo com que o seu cérebro faça uma varredura na sua memória, para perceber se você realmente aprendeu. Então você não reler, também não é revisar, reler não é revisar, você se pergunta, o que eu lembro da semana anterior? O que eu lembro do meu estudo feito do item 1 de contabilidade? E aí você vai buscando ali, puxar o fio da meada. Roberto, mas não tá vindo nada, tá tudo bem, né? Especialmente se você não tem o hábito de revisar, é natural que seu estudo no começo fique um pouco mais truncado, né? É um estudo que vai, mas não vai, né? É um estudo que você sente que ainda não tá fluindo, mas isso vem com o tempo. E é rápido, tá, gente? O pessoal que começa a revisar, com 15, 20 dias ali, 2, 3 semaninhas aplicando o método, ele já começa a perceber que vai realmente ficando. Meu Deus, eu tô lembrando. E isso ganha uma velocidade muito grande, porque você aprende a revisar. E sem revisão, não há aprovação. A Andrea tá dizendo aqui, né? Estou me sentindo como aprender a andar de bicicleta. É exatamente isso no começo, tá, Andrea? Mas isso é só o começo. Já já você vai estar no foguete indo para a Lua, que nem o nosso glorioso Luiz aqui que eu mostrei para vocês. Em 3 meses o cara saiu de 50% para 87% de acertos em 4 matérias, gente. É uma evolução muito rápida. É a evolução que você quer? Dita eu aqui e manda os coraçõezinhos aí agora. Manda os coraçõezinhos nessa reta final de live, se é esse tipo de evolução que você quer nos seus estudos. Se for, então você é muito, muito, muito bem-vindo para continuar nos acompanhando aqui, vai ver os replays das lives. Alguém perguntou, não respondeu minha pergunta, Roberto. Eu mandei uma pergunta, não deu para responder. Gente, eu avisei, né? Não dá para responder tudo. É 1 hora só de live, então infelizmente eu não consigo responder todas. Mas lá no meu canal do Telegram eu vou dar continuidade, vamos dizer assim, né? As perguntas que não deu para responder hoje, eu vou responder lá no Telegram. Então você precisa se cadastrar. Como que você faz para se cadastrar? Clica no link da bio que está aqui em cima. Logo no meu perfil tem um site, né? Você vai clicar e você vai ver lá. Grupo do Telegram, é gratuito e a gente vai te ver, eu vou te ver lá então, te responder essas perguntas lá também. Galera, bom final de semana para vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido bastante coisa comigo aqui hoje. Eu vou inclusive tirar um print aqui dessa tela e vou colocar agora no meu perfil com a perguntinha. O que você aprendeu na live de hoje? Eu quero que você vá lá e deixe o seu comentário. Qual foi a sacada? Qual foi a explicação que você mais gostou na live de hoje? Me ajuda a te ajudar cada vez mais. Vou gostar muito de ouvir de você o que foi que você aprendeu nessa nossa live Pergunta Profissa de hoje. Até segunda-feira, 7h37, retomamos mais uma live semana que vem. Fiquem com Deus, estudem bastante, aproveitem o resto de sexta e o sábado também, que sábado é dia útil. Um abraço, tchau.